Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que está no rosto nem sempre está no coração. Você já deve ter ouvido falar uma frase popular. Talvez uma tia, uma mãe, um pai, alguém falou assim para você: quem vê cara, não vê coração. E esse foi um grande alerta que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Sobre nem sempre tirar a primeira impressão como a única. Nem sempre fazer da aparência um veredito para a gente tomar a decisão. Porque isso é muito perigoso. A palavra fala em 1 Samuel 6,7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Que coisa linda. Que bom que Deus vê o coração. Que bom que Deus conhece as nossas intenções. Que bom que Deus conhece as nossas motivações. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E tem um episódio que eu gosto muito do Young Sheldon, o jovem Sheldon, que é uma série de um menino superdotado, ele é extremamente inteligente. Quando você pega o comportamento dele, hiperfoco, quando você percebe que ele tem problema com barulhos muito altos, você começa a olhar, e se a gente fosse pensar no diagnóstico para ele, ele seria o que a gente chama de Asperger. É a síndrome Asperger. Ela é uma mistura entre o que nós entendemos como autismo de grau 1 e uma superdotação. Então, ele tem as sensibilidades do autismo e ele tem as respostas da superdotação. Um dia eu estava conversando com meu filho sobre o ateísmo, o não crer em Deus. E eu lembrei desse episódio do Young Sheldon, que vai falar um momento onde ele começa a conhecer Deus. Veja que interessante. É uma série totalmente voltada para a ciência e tudo mais. Mas tem um episódio. E o episódio se chama Pôquer, Ovos e Ciência. Acho que é isso. E nesse episódio, algo que é muito interessante. Queria até encontrar aqui, mas depois eu passo para vocês o número do episódio. E nesse episódio, o pai dele sofre um infarto. E a avó fica cuidando dele. E eles estão jogando pôquer. E jogando pôquer, eles vão perceber. Perdão, gente, eu vou dar um help aqui para mim. Foi. Aleluia. Glória a Deus. Porque tudo que a gente absorve aqui, a gente compartilha com quem está fora. Você sabia que tem gente aqui na casa que foi alcançada pela internet? Você sabia que tem gente que veio por conta de uma palavra? Não é? A cocota da irmã Gisele foi assim. Coisa linda. Estava lá na internet, não é, irmão Paulo? A Gisela foi assim. YouTube. Sabia que a gente às vezes não percebe? Hoje o Davi até me perguntou: mãe, por que às vezes a gente ouve um louvor americano e a música está tão melhor de ouvir? E a gente acaba traduzindo louvores americanos. Por quê? Eu disse: filha, a igreja nos Estados Unidos, ela tem uma realidade. Ela aprendeu que excelência nunca foi um problema. O brasileiro muitas vezes achou que excelência era inimiga da espiritualidade. A grande questão é que Deus sempre foi um Deus excelente. Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Ele fez as aves, os animais, ele fez os peixes. E você olha, tudo lindo, maravilhoso. Ele construiu o universo, dia, noite, sol, estrelas. Tudo muito bem feito. Excelência não é inimigo da espiritualidade. Excelência é uma confirmação de uma espiritualidade firme, constante e bela. Então, quando a gente tem esse cuidado com mídia, quando a gente tem cuidado com a estrutura, a gente está cuidando para que o evangelho chegue a todos. Você está cultuando aqui, mas tem gente cultuando lá, ligadinho na internet. Às vezes está no hospital, às vezes está num momento desafiador, às vezes tem alguém passando por uma crise, às vezes está longe, está trabalhando em outros locais. E a internet chega como uma voz. Um dia, João Batista foi uma voz que clama no deserto. Eu e você hoje, a gente está aqui clamando fisicamente, mas nós também precisamos ser uma voz que clama na internet. Senão tem um monte de gente ruim falando baboseira e as pessoas acreditando. Está na hora da gente fazer essa vitrine, um espelho para a glória de Deus. A internet é de Deus, porque a terra é de Deus e tudo que nela há.
Então a internet também. Então é por isso que é importante, às vezes, até ligar o microfone, ajustar o som, para que a palavra chegue com a mesma qualidade. Para quem não está aqui presencialmente, fisicamente, mas está ao vivo com a gente, mas está acessando as redes sociais e procurando resposta, do mesmo jeito que alguém está ali, ó, desesperado, chorando na internet. E a palavra aparece, às vezes você ganha força e consegue vir aqui na casa, porque um dia você acessou a internet. E isso fez diferença na vida de alguém, amém? Então, voltando para o episódio do Sheldon. Então, ele está conversando com a avó. E a avó começa a desafiar ele a orar. E ele pensa assim, mas se eu orar, será que vai dar certo? A mãe dele com vários dizeres cristãos. E Sheldon diz, eu sou um cientista. E como cientista, ele com 8, 9 anos, eu não posso ser um cristão. E ela começa a trazer a história de Einstein, de pessoas que foram conhecendo a Deus, do Nikolai Tesla. E ela vai começar a mostrar que a ciência e Deus não são um problema. Só que ele começa a jogar pôquer com a avó. E a avó estava tentando mostrar que nem tudo na vida é exato. Afinal de contas, o Sheldon é um excelente matemático. E ela começa a mostrar, e ela faz uma cara feia assim para ele, diz, Sheldon, e agora? O meu jogo tá bom ou tá ruim? E o Sheldon fala, tá péssimo o seu jogo, vó. E ela começa a rir, põe as cartas na mesa, e olha como o meu jogo tava bom. E aí ela pega de novo as cartas e começa a sorrir. Sheldon, e muda as cartas. O que você acha a respeito do meu jogo? Você vai perder, você vai ganhar, vó. Seu jogo tá melhor que o meu. Ela derruba o jogo e ele vê que o jogo dela tá péssimo. Ele pega o dele, mas o meu tá melhor. E eu não tive coragem, vó, de jogar. E ela começa a mostrar a ele como ele tem essa característica, né? Do Asperger, ele não consegue ler bem a face. O autismo tem dessa questão de muitas vezes entender só o literal. E ela começa a mostrar a ele que o pôquer não é literal. Que ela pode blefar. E ela começa a ensinar ao Sheldon o que é blefe. Sheldon, muita gente na vida, e não só no pôquer, vai blefar. Vai sorrir para você, mas o que está lá dentro é ruim como o meu jogo de pôquer. Ou então alguém pode fazer uma cara feia para você, mas lá dentro tem algo bom, como estava bom minhas cartas no pôquer. E ela começa a ensinar esse princípio ao Sheldon. Que alguém pode parecer completamente confiante e estar completamente inseguro. Eu acho que a gente não passou a tela do Sheldon aí. Obrigada. Que pode parecer tranquilo, mas está completamente desesperado. E na nossa vida espiritual acontece algo, às vezes até contrário do que a gente imagina. Às vezes a gente pode aprender a controlar uma expressão. A gente pode não entregar o nosso coração. No mundo atual a gente pode editar fotos. Digo assim, esses namoros online de hoje em dia é um perigo. Não é? Você vê uma foto quando chega é totalmente diferente. Meu Deus! No mundo atual é difícil, né? O processo do casamento. De repente, de noite, a mulher começa a se desmontar na lua de mel. Arranca o cílio, arranca o enchimento do sutiã. Arranca os cabelos, as unhas, tudo sai. Então a gente vive num mundo hoje que é muito natural ser superficial. Onde para um vídeo bombar na internet, você faz uma chamada assim. Drástica. E quando você vai ver o conteúdo, não tinha nada demais. A chamada era mais legal que o conteúdo. Então nós estamos lidando muitas vezes com o blefe do pôquer. Onde o rosto não denuncia o coração. E seja isso porque existe um blefe verdadeiro, ou porque, na verdade, a gente ainda não encontrou um lugar seguro para mostrar o que a gente gostaria a respeito de quem somos e do nosso coração. Existem as duas realidades. Pessoas que ocultam por maldade o seu coração, mas gente que oculta o seu coração por não se sentir seguro. São dois lados diferentes de uma moeda muito parecida. Às vezes você chegou no culto hoje sorrindo. Por quê? Porque você é educado. Educada.
Mas dentro de você, o seu coração está no limite. Tem uma saudade aí, tem uma dor, tem um medo, uma insegurança, tem uma ofensa que você não está sabendo lidar. Aí alguns de nós até tá levantando as mãos no louvor, né? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu não... Declara, igreja, deixa eu ouvir vocês. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor. E você está declarando isso assim, querendo de verdade, erguendo as suas mãos, mas por dentro você está desistindo. Será, Deus, que um dia eu vou reparar essa dor? Será, Deus, que um dia eu vou superar essa perda? Sabe quantas mães às vezes chegam no culto extremamente culpadas pelo dia anterior? Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter conseguido ser uma mãe melhor. Eu poderia ter falado de outro jeito. Quantos pais chegam? Será que eu vou dar conta? Eu vou conseguir dar esse curso para minha criança? Será que a minha mulher está feliz? A voz e a voz, meu Deus, como será que eu vou fazer? Eu queria realizar esse sonho do neto. Amigas pensando, minha amiga precisa arranjar outra, porque eu estou dando muito trabalho para ela nessa estação, eu só estou falando desse problema que eu estou. Ai, como que vai ser? Será que eu vou casar certo? A crise do jovem, será que eu vou passar na faculdade, naquele curso que eu quero? Será que eu vou conseguir aquele emprego? E cada um de nós chega com bagagens, às vezes lotadas de pressão, de preocupação, de angústias, de decisões. Às vezes vivendo guerras silenciosas. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê o coração. E talvez você consiga até disfarçar para as pessoas, mas Deus não precisa que você disfarce para Ele. Da mesma maneira, existem também outras questões. Existem aquelas pessoas que parecem tão frágeis, tão simplórias nos nossos olhares, tão discretas, mas que dentro delas tem um vulcão da presença de Deus. Elas carregam intimidade. Você já sentou com alguém assim? Eu já. A minha bisavó Alice era uma dessas pessoas. Ela tinha 1,5 m. Cabelinho branco, que batia na cintura. E ela fazia um cocó, um coque. Ela cheirava a lavanda inglesa. Sabe aquela lavanda 471? Que vem com um lacrezinho que ela vem de fora, de Londres. Aquele cheirinho bem gostoso. E ela sempre usava chemise e sapatilha. Amarrava a faixinha na cintura, seus botõezinhos e um óculos. Eu chegava na casa dela e ela falava assim: como que você tá, bichinha? E ela sempre dava um cheiro muito característico dela. Ela encostava na nossa cabeça, a gente tinha que abaixar, eu nem tanto. Meus outros primos e primas de segundo precisavam baixar mais. E ela fazia, dava cheiro na gente com esse barulho, santinha. E ela dizia, santinha, bichinha. E aquilo marcava a gente. A gente sentava na mesa dela de madeira, que hoje está na casa da minha mãe. E sempre tinha um doce de caju que ela tinha feito, ou então de banana. Havia um cuscuz coberto pelo paninho de prato. E ela sempre estava inclinadinha na beirada do fogão, com as perninhas grossas assim, na ponta do pé. Passava um café na hora. E ela dizia, eu só gosto de Nescafé. Gostava do café passado no pó, mas era água no café solúvel. Enchia de leite. E a gente sentava naquela mesa.
E ela parecia tão frágil. Aquela mulher já tinha enterrado o marido. Aquela mulher tinha 11 filhos. Aquela mulher cuidava de toda a estrutura dos comércios da família. Ela ia todo domingo na igreja com sua carteirinha de membro número 2. Ela tinha uma Bíblia que hoje está comigo, que é a última Bíblia que ela teve. E dentro dela tinha uma foto de cada neto, bisneto, tinham nomes, tinham cartinhas de oração. Aquela mulher, quando ela chegava, uma mulher tão atormentada pelas dores, já tinha enterrado o filho, já tinha passado desafios, funcionários já haviam tentado roubar ela. Ela já tinha tido outras perdas. Mas ela foi a mulher que, quando o marido estava partindo, ela começou a orar com ele e dizer: vai, tá tudo bem. Vai, Deus vai continuar cuidando da gente. Essa foi a mulher que, ao enterrar filhos, nunca tomou uma medicação, nunca entrou em depressão. Tão frágil, tão pequena. Mas ela, dia após dia, se levantava e cantava uma canção que era sua favorita. Ela cantava e dizia para ele: Senhor, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Mais perto quero estar. Mais perto, Senhor. Eu vou pedir que reproduza uma foto, a mídia, eu acabei de passar. Perto. E essa mulher, todas as manhãs, ela se levantava, ligava o rádio dela e começava a adorar. Quantas vezes sentar na mesa dela era a cura que os fortes precisavam. Quantas vezes as mãozinhas frias dela, de quem tinha pressão baixa, eram as mãos que esquentavam o coração de toda a família. Quantas vezes o bolo e o doce que ela fazia era tudo que alguém precisava para voltar a ter fé. Parecia tão frágil, parecia tão pequena, parecia tão vulnerável, mas aquela mulher carregava uma aliança genuína com Deus. Aquela mulher carregava a resposta que muitos precisavam. Passei no grupo Mídia 2026. Aquela mulher tinha algo dentro dela. Essa mulher tão frágil, Alice. Por isso que a minha filha é Alice também. Alice. Quantas vezes esse colo foi um lugar onde o filho do vizinho sentou. Minha avó dizia que quando ela via uma menina ou alguém que precisava de algo, ela levava para casa e cuidava. Eu me lembro da partida dela quando eu tinha 17 anos de idade. Nós penteávamos aqueles cabelos dela, tão compridos. E num leito de hospital ela nunca reclamou, com 99 anos de idade. Ela partiu com a família em volta dela. E nós todos relembrando as promessas. Deus disse a ela, quando ela viu filhos se desviarem, Deus disse a ela: nenhum da tua casa vai se perder. E sabe o que acontece? Ninguém vai embora, ninguém morre sem antes refazer uma aliança com Jesus. As palavras e as promessas que foram feitas a ela estão sendo sustentadas por Deus até hoje. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Essa mulher deixou vários imóveis espalhados na cidade. Não perdeu nada do que o marido tinha construído. E continuou construindo. E hoje os filhos dela e a futura geração ainda tem provisão daquilo que essa mulher plantou em oração. Foi com ela que eu aprendi a amar as orações de Valnice Milhomes, as pregações de Malafaia, a dizer: não importa a distância, eu vou para a igreja. Quando ela era criança, ela ia para a igreja, andava 20 quilômetros a pé. Mas ela nunca desistiu do Senhor. E hoje está aqui uma bisneta dela, relembrando o que ela construiu. Muitas pessoas passaram,
com todas as suas forças, méritos, diplomas e conquistas. Mas ainda hoje, depois que ela partiu, tem uma bisneta dela falando quem ela era. Porque a memória do justo permanece, glorificando a Deus. Que quando lembrarem de mim e de você, se lembrem não do que nós parecemos ser, mas daquilo que nós carregamos aqui dentro. Porque o homem não vê como Deus vê. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Essa santinha, como nós chamávamos, fez tudo isso para a glória de Deus. Até hoje, quando a gente se encontra, os primos, a gente passa pelo outro e faz: ei, bichinho! Ei, santinho! Porque ela ensinou a gente a amar sem reservas. Eu lembro que na escola eu sempre fui a mais nova e tinha 2 primos meus bem mais velhos. E quando a gente passava no meio da escola e eu estava jogando e eles iam torcer, eles me davam um cheiro na cabeça, como ela dava. E falava: e aí, bichinha, tudo direitinho? Porque as gerações vão levando as nossas condutas. A gente vai dividindo daquilo que a gente carrega. A gente vai compartilhando daquilo que a gente tem. E se você tiver Jesus, e se você for cheio dele, é isso que você vai deixar. Os blefes que o mundo nos ensina não é a maneira que Deus quer conduzir a nossa vida. O rosto da gente pode impressionar pessoas, mas é o coração que move Deus. É assim, gente. Às vezes a gente começa uma caminhada com alguém e a gente pensa: puxa, vai ser tão bom. A gente viu ali a aparência. Deus não está impressionado com o meu dom e com o seu. Foi Ele que nos deu. Aí você começa. Você já teve a sensação? Tem gente que você começa a caminhar e você gosta mais dela. E tem gente que você começa a caminhar, você começa a desgostar. Porque a aparência é por um tempo. A essência. Tem gente que você conhece a intimidade, a vulnerabilidade. Você pensa: ih! Tem gente que você conhece a vulnerabilidade, a intimidade. Caramba! Porque no fundo, a gente não vai ser perfeito nunca. Não é isso que Deus espera da gente, não é isso que a gente deve esperar um dos outros. Mas é nas horas das nossas imperfeições, como a gente reage. Por exemplo, pais errarão com filhos. Não é um pai perfeito, uma mãe perfeita que o filho precisa ou procura, mas é alguém que depois do erro consegue chegar lá e dizer: me perdoa. Vamos começar de novo. Pessoas terão crises, mas como elas reagem na crise, diz muito. E Samitiba, que é um educador, ele fala que, inclusive, as instabilidades, às vezes, familiares, elas também são importantes na formação do indivíduo, da criança. Porque uma criança que não conheceu desafios não é um adulto pronto para a vida. Então veja, a perfeição não serve também. Mas quando nós vivemos a vida real, o que sai da gente? O que sai? Samuel foi ungir um rei. Ele foi à casa de Jessé. E a Bíblia fala que quando ele viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele disse: certamente esse é o escolhido. Eliabe era forte, Eliabe era bonito. Eliabe falava grosso. Eliabe era parte do exército de Saul. Eliabe era musculoso. Literalmente, Eliabe era o cara. Mas Deus respondeu a Samuel: não atente para a sua aparência. Não atente para a sua aparência. Deus já estava ensinando ali, não para Samuel só, não para o povo, mas para mim e para você que vamos ler a Bíblia, que nem todo rostinho bonito abriga um coração rendido. Deus estava ensinando para a gente que nós podemos construir uma imagem, mas a grande verdade é que não dá para construir, falsificar um coração. Não dá. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração.
Quantas vezes nós precisamos, a palavra fala que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É o teu coração que vai determinar a qualidade da tua vida. É o teu coração que vai determinar a qualidade das tuas alianças. É a maneira como você comunica que vai determinar a qualidade do que se passa dentro de você. A pior coisa do mundo é você lidar com alguém e depois descobrir que essa pessoa é uma farsa. A pior coisa que tem é você não poder ser vulnerável, honesto. Porque a pessoa espera de você uma aparência e não um relacionamento. Se a gente puder orar algo de verdade todos os dias, dá até pra gente cantar uma oração da palavra. Dá-me um coração igual, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Para pensar que Deus tinha tido uma experiência com Saul. Você sabia que a oração, ela expõe o nosso coração para nós mesmos? Porque às vezes você não conhece, é que nem mau hálito. Você tem, mas não sabe. Né? É preciso alguém te amar ao ponto de correr o risco de perder a amizade com você e dizer, você escovou o dente hoje? Que é o chiclete. Alguém tem que nos amar ao ponto de botar o dedo na nossa ferida. Ou seremos constantemente miseráveis. Pessoas que não sabem ser corrigidas são pessoas orgulhosas. Pessoas que quando corrigidas se vingam. Pessoas que quando corrigidas se ofendem, atacam. Pessoas que nos bastidores sempre tem algo para falar de alguém. Esse lugar é muito perigoso. É um lugar de adoecimento não só para si. Mas tem muita ovelhinha boa de Jesus sendo mordida porque acreditou num bode. Você sabia que tem gente sinceramente enganada? Você tem um amiguinho. E o seu amiguinho, ele mas ele é bode. Sabe como você percebe? Seu amiguinho dá com a cabeça em tudo. Seu amiguinho tem uma aparência, ele também come o que você come. O amiguinho também está no mesmo lugar. Mas de vez em quando o amiguinho, ele vai lá e ele emperra com alguém. Desobedece a conduta natural. Cria sectarismos. Ovelhinha não fica num bandinho separado, ovelhinha anda tudo junto. O bodinho não, o bodinho quando dá um orgulhinho nele. O bodinho é prepotente, o bodinho é orgulhoso. O bodinho ama título. Eu quero ser algo. Mas não é sobre a essência, a ovelhinha não. A ovelhinha ela tá lá, será que minha lã é útil? Tá aqui. Aonde estão mandando eu ir? Eu vou. Por isso que a palavra fala que Jesus ele ressuscita como um leão, mas ele se entrega como um cordeiro. Porque o cordeiro, ele depende, ele confia. Nós precisamos ser ovelhinhas de Jesus. Tem hora que a ovelhinha dentro de você, ela tenta virar um bodinho. Você tem que vigiar, mata o bodinho. E deixa a ovelha permanecer. Porque alguns de nós ainda estão na unção do Gremlin. Quem já assistiu os Gremlins? O Gremlin era bem bonitinho, né? Parece aquele Flurby. Aquela coisa linda. Se batesse água no Gremlin, o que acontecia? Virava um bicho horroroso, grudento, gosmento, que atacava. Se você não é da geração do Gremlin, pesquisa no Google depois. Ele era lindo, mas ele virava uma coisa horrorosa se batesse água. E às vezes é assim, quando a unção de Deus se derrama, tem muito bichinho fofo que vira um bicho horroroso. Porque a palavra fala que a unção divide. Então tem gente que é ungido e se torna pior. Tem gente que é ungido, se torna melhor.
Saul, depois de ter a posição que Deus tinha para ele, se tornou o quê? Pior. Começou a se achar. Quem sou eu? Faça uma estátua minha. Me chame pelo meu título. Tu já pensou? Que coisa feia. Alguém vem falar comigo, qual é seu nome? Eu, pastor Ataona. Eu já sei que isso aqui tem problema de identidade. Você é quem? Eu sou o professor fulano de tal. Quem é você? Eu sou o líder. Quem é você? Tem muita gente precisando de títulos, porque ainda não tem filiação. Porque quem é filho tem uma identidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba. Quando eu entendo quem Deus é, eu posso descobrir quem eu sou nele. Quem é você? Prazer. Eu sou Tawana. Prazer. Eu sou Amanda. Prazer. Eu sou Carlos. Flávio. Porque não é o que eu faço que define quem eu sou. É quem eu sou que vai definir aquilo que eu faço. Se eu sou uma ovelha, se eu sou filho, eu não preciso que nada me diga. Um dia os nossos títulos passarão, mas o nosso coração, ele permanecerá. Quanto mais eu mergulho em Deus, menos eu preciso demonstrar o que eu tenho, o que eu possuo ou o que eu faço. Mas eu revelo quem Ele é em mim. A unção de Deus sobre nós divide. Ou revelaremos o nosso melhor, ou começaremos a nos garantir nela para mostrar o nosso pior. Saul começou, eu que mando. Eu sou o cara. Eu sou o maioral. Eu sou casado com a rainha. Eu sou um lutador famoso. E quanto a Davi, a palavra diz que ele entrega o governo a Deus. E é por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito, era não. Tendencioso ao pecado, como eu e você. Mandou matar um homem para ficar com a mulher dele. Mandou botar um homem na frente da batalha. Ele era perigosíssimo também, porque todos nós, meu amor, se tirar Jesus, não sobra nada. Mas Davi, ele era um adorador. Davi, ele clamava, ele não se deixava ficar na naturalidade do pecado dele. Davi dizia, eu sei quem Deus é e eu preciso ser como Ele. Davi entrou em depressão e disse, mas eu olho para os céus. Davi teve crises, ele perdeu batalhas também, mas ele chamou o profeta e me corrija, por favor. Tudo que Davi queria, no fundo, era agradar a Deus. Então a carnalidade dele durava menos do que o anseio dele por amar ao Pai. Havia nele um desejo genuíno de viver uma vida para Deus. De honrá-lo com tudo que ele tinha, com tudo que ele era. Jesus também enfrentou pessoas com o rosto certo e com o coração errado. Mateus 15:8 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não é exclusividade sua lidar com pessoas que não são o que são, que dizem ser. Você entende? Não é exclusividade sua lidar com desafios, lidar com situações de traição. Só que eu acho engraçado, o crente hoje em dia, ele quer uma vida fácil. Ele não quer uma vida com Deus, ele quer uma vida fácil. O crente hoje em dia quer que tudo seja fácil. Que ninguém apronte com ele. Que ninguém fale mal dele. Que ele não tenha problemas. Por quê? Porque ele é crente. Oxe, então tu é crente ou tu entrou num clube de vantagem? Tu
é crente ou tu virou personagem de Hollywood? Porque os crentes que eu me inspiro tiveram a vida diferente. É só olhar para Paulo. É só olhar para o próprio Jesus. É só olhar para Maria. Jesus lidou com os fariseus, gente. Os fariseus, eles tinham postura. A Bíblia fala que eles tinham uma fala erudita. Eles tinham uma linguagem certa. Eles tinham conhecimento. Você sabia que tem muita gente que se aproxima de você com a linguagem certa, mas com o coração errado? Ai, amiga. Cara, você é meu irmão. Acontece. Às vezes a gente cai na situação errada porque a gente está orando menos. Ou porque a própria luta vai testar e desafiar o nosso caráter. Mas a linguagem certa não significa o coração certo. O jeito certo de conduzir para você acreditar não significa o jeito de Deus. E Jesus lidou com isso. E sabe o que era pior? Os fariseus tinham tudo isso. Eles usavam a roupa certa. Tanto que Jesus chama eles de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Naquela época eles tinham a técnica de mumificação, certo? Então os corpos eram enrolados em faixas. Os sepulcros, né, eram muito bonitos. Tanto que Jesus, quando ele morre, ele é colocado num quê? Num sepulcro, né? E a pedra é rolada e ela é selada. Mas ele está enrolado em lenços e tudo mais. Lázaro, quando morre, é colocado também no sepulcro, num túmulo. E rolam a pedra. E a palavra fala que o quê? Que quando Maria, ela está chateada que Jesus não veio ainda. Que Jesus chega, ele diz, já está no quarto dia. Se você rolar a pedra, vai feder. Vai cheirar mal. Como que agora você quer fazer alguma coisa? Era a dor de Maria, porque diz que até o terceiro dia o judeu acreditava na ressurreição. Por quê? Porque eles eram o quê? Perfumados e enrolados. Então durante 3 dias aquilo continha o cheiro do corpo. Mas quando Jesus chama o fariseu de sepulcro caiado, ele está dizendo o quê? Você está selado por fora. Você está fechado. Você tem uma ótima aparência. Mas quando abre você, fede. Fede. Então é possível, por exemplo, parecer muito espiritual e estar distante de Deus. Parecer ter um bom casamento e não ser. Parecer ser crente. Hoje em dia a gente tem até os crentes Instagram. Deixa a câmera gravando e uma frase de efeito. Aí põe a frase de efeito, quando chorar, fecha a porta do teu quarto em secreto. É as ovelhinhas de Jesus postando fotos sem lã. Não dá para ser crente da maneira que mundo é mundo. É crente ser garantido na aparência de espiritualidade. E a gente corre um grande risco. É a gente tomando decisão dos outros com base no que vê. Não, vou chamar esse pregador, tem muitos seguidores. Pronto, ferrou. É assim que você decide? Não, eu vou ouvir essa pessoa. Tem 1 milhão de seguidores. E se for 1 milhão de babaca, tu vai ser 1.000.001? Aparência. Mas a Bíblia fala que nos fariseus faltava amor. Hoje a gente faz isso de outras maneiras. A gente pode fazer isso, sabe como? Querendo orar pelos outros, mas não tendo uma vida de oração devocional.
querendo fazer algo para Deus, mas na nossa intimidade já não tem mais fome e sede da palavra. Querendo se posicionar como um guru no tema, mas aquele tema ainda está quebrado dentro de nós. É quando a gente perde a compaixão pelas pessoas. É quando a gente perde a alegria de vir para a casa do Senhor. Pai, não me deixa ter uma aparência, mas perder o coração. A palavra fala que quando eu busco, algo em mim muda. Realmente tem dias que você não vai acordar com vontade, mas você vai acordar com compromisso. E o compromisso gera a vontade. É assim. Eu tenho um compromisso com Ele, só que eu começo a ler e aquilo começa a me mudar por dentro. Eu começo a orar e a oração começa a ficar mais longa, porque eu começo a me lembrar. Eu começo a adorar. E aí a fome começa a vir porque a presença começa a encher o ambiente. Eu começo a ter mais vontade de adorar Ele. Hoje a gente vinha no carro e tocou um dos louvores da minha adolescência. E ele fala assim, closer. So pull me a little closer. Take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. E ele diz o seguinte: leva-me pra mais perto. Mergulha-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Sabe onde aquilo me levou? Aquilo me levou numa moleca de 16 anos de idade, chorando num quarto. Senhor, tome o que tiver que tomar. Tire o que tiver que tirar. Me exclua do que tiver que me excluir. Mas deixa-me te conhecer mais profundo. Deixa-me ter mais fome, mais sede. A palavra fala que Deus procura em mim e você verdade. Ele não tem problema de você dizer para ele: Senhor, minha fé está esvaindo. Senhor, eu estou perdendo vontade de te adorar. Ele não tem problema com isso. Ele sabe lidar. Ele já sabe o que você pensa. Mas Deus procura de mim e de você de verdade. O Salmo 51:6 diz: tu te agradas da verdade no íntimo. Deus não quer performance de você. Não quer. Se Deus quisesse performance, era só ele selecionar com base no palco. Deus quer altar. Deus procura sinceridade. Sabe quando Davi cai profundamente em pecado? E ele vai ser confrontado, ele não maqueia o coração. A Bíblia fala que ele rasga a alma dele. E é por isso que Deus restaura Davi. E ele disse: Senhor, eu pequei. Eu pequei contra ti. Quando o filho pródigo vai ser restaurado, ele fala para o pai: eu só posso ser só mais um dos teus empregados. Não havia nele uma ganância, havia nele um anseio de restauração. Às vezes a gente quer que Deus nos restaure com a condicional. Olha, se você me restaurar e me colocar aqui, não. Ou coisa. Eu lembro de uma estação da minha vida que eu estava orando muito por uma restauração específica. E eu disse: Senhor, se nesse lugar aqui o Senhor só criar um ambiente de paz e cordialidade, eu já estou satisfeita. Porque Deus, o que eu não quero perder é de viver de acordo com os princípios da tua palavra. Mas o que eu não quero perder nesse processo é desejar tanto que as coisas sejam do meu jeito, que eu perca você. Sabe o que aconteceu? Eu olho hoje para trás
E vejo que Deus fez infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei, segundo o poder dele, que em nós opera. Ele me deu graça, Ele me ajudou a permanecer. Eu coloquei Ele como prioridade, não o meu anseio e não a minha oração. E hoje eu olho, Ele não trouxe paz e cordialidade. Ele restaurou o ponto de restaurar a aliança, de trazer vida, de trazer amor, de trazer... Por quê? Porque Deus não tem problema em criar grandes milagres. Mas nós começamos a dizer a Deus as condições que nós queremos para Ele trabalhar em nós. Davi só disse: Senhor, tira de mim se for necessária a coroa, mas restaura minha comunhão contigo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas. Desde quando? Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deus cura quem para de fingir. Deus cura. Deus cura quem para de fingir. Deus cura quem para de fingir. Por que você não pode ter dias difíceis? Por que você não pode ter tido uma falha? Me fala, quem que te educou a ponto de você precisar demonstrar perfeccionismo? Que cosmovisão de mundo é essa? Que você aprendeu que amor está atrelado à perfeição. O maior perigo da gente não é o pecado. É o pecado escondido. O pecado disfarçado. Minha natureza e a sua, infelizmente, é pecaminosa. Lembra domingo passado? Que eu falei sobre Paulo, que ele falou bem que ele queria fazer, não fazia. Mas o mal que ele não queria, quantas vezes ele cometia. Então, tem duas coisas. O pecado que você fica tolerando é um problema. Que você perdeu a sensibilidade, lembra disso? Essa coisa de, não tem nada de mar, não. Não, é sobre isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que naturalmente você vai ter áreas de limitação. E que você vai vencer elas com Jesus. E que você vai vencer eles sendo cheio e cheia do Espírito. Então o pecado escondido atrás de um sorriso é um perigo. Por quê? Porque quem está doente e não procura um médico, morre. Quem vive de aparência não pede cura. O diabo não vai precisar destruir alguém, destruir você. Basta ele te convencer que tudo bem. Tá ótimo. Talvez hoje, fora de você, esteja assim, olha, tá tudo bem. Mas sabe qual é a pergunta de Deus pra gente? Como que tá o teu coração? Porque talvez o seu rosto esteja 100%. Mas o seu coração está cansado. Talvez o rosto está sorrindo. Mas o coração está com medo, está ferido. Está inseguro com a próxima estação. Talvez as pessoas conheçam a sua imagem. Deus conhece a sua verdade. E aquele que reconhece, abandona e deixa, alcançará a misericórdia. Na cruz aconteceu algo extraordinário. Porque Jesus ele não morre para melhorar a nossa aparência.
A Bíblia diz que ele morreu para dar a mim e você um novo coração. Ezequiel 36:26 diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de você um espírito novo. O cristianismo não começa quando Deus muda o nosso comportamento, mas quando Ele nos dá um novo coração. Você não vai conseguir vencer a tristeza fingindo que está feliz. Você vai ter que vencer a tristeza recebendo dele um novo coração. Você não consegue vencer a ira fingindo que está tudo bem e saindo do ambiente. Isso não é cura, isso é contenção de dano. Você consegue vencer isso recebendo dele um coração pacificador. Numa geração obcecada por aparência, onde a gente edita foto, a gente filtra emoção, a gente esconde dor, a gente parece bem. Deus continua fazendo a mesma pergunta: como está o seu coração? Eu não tenho problema com gente que senta comigo na mesa e diz: olha, não está legal. Sabe por quê? Porque ali eu sei que a gente vai resolver. Gente honesta, gente genuína. Mas é tão difícil quando você senta num lugar cheio de subterfúgio, que você não sabe se existe uma aliança ou não. Foi tão legal esses dias, né? Porque às vezes a gente pensa no lado desafiador dos relacionamentos. Mas tem tanta coisa boa nos relacionamentos de verdade que Deus coloca na nossa vida. A gente estava sentado ali na mesa com o pastor e conversando, e ele abrindo as vulnerabilidades, como ele abriu aqui no altar. Não é legal isso? Você pensa assim: poxa, vai dar certo para mim? E a gente estava brincando e conversando com alguns casais. E ele olhou para um dos casais e fez assim: olha, eu vou levar vocês comigo. E um dos casais, o nosso amigo, falou assim, e era brincadeira, mas ele falou de um jeito sério. E ele virou assim e fez: não vai dar, pastor. Porque esse casal, a gente tem uma aliança até o fim. A gente começou junto e a gente termina junto. Aquilo que era só uma brincadeira me fez voltar em tantos momentos da nossa amizade, desde que a gente chegou em Campinas. Me fez lembrar de dias que a gente sentou numa mesa e disse: por que você está fazendo isso? Tá tudo bem? Dias que a gente falou: cara, você está prejudicando um ao outro assim. E eles disseram pra gente: eu não estou entendendo isso que você fez. Meu Deus, como esse relacionamento ele foi rasgado, testado, esticado. Mas sabe o que sempre teve? Amor, verdade e desejo genuíno de fazer como Jesus faria. E o ápice é isso. A gente sabe que começou junto e que vai terminar junto. Nós fomos testados e aprovados. Mas nós escolhemos uma coisa: verdade e aliança a todo custo. Literalmente. A aliança foi arranhada e foi polida. A amizade foi testada. Porque tem lugares que é assim. Tem pessoas que são assim. Você parece que reconhece um pedacinho da eternidade que Deus colocou junto de você. É gente que você chora junto, mas que você também sorri junto. E se alegra junto. São pessoas que já passou por você, já te viu no teu melhor e no teu pior. Já viu você com fome, com sono, com sede. No dia que você foi traído e no dia que você foi lisonjeado. Porque a lisonja às vezes te coloca num patamar de orgulho. E às vezes a ferida te coloca num patamar da baixaria. Onde você ataca e atira para todo lado. Quando você conhece as vulnerabilidades e você conhece que aquela pessoa, no pior ou no melhor, glorificou a Deus, ainda que limitado, ainda que vulnerável. Você entende que a cruz é sobre isso. Porque o que está no rosto nem sempre está no coração. Mas o que está no coração está diante de Deus. Hoje não é um culto para gente forte. Hoje é o culto da galera vulnerável. Hoje é o culto de alguém que entende a coragem de entregar um coração. A palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele o restaura. E a cura, quando entra nesse coração quebrantado,
Faz desse coração de novo morada do Espírito. Deixa Ele morar aqui. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Quantas vezes eu digo isso para Ele? Quando a presença dEle invade a minha casa, eu digo, deixa eu morar aqui, Jesus. Quando Ele está na igreja, eu digo, se eu te ficar aqui para sempre nessa presença. Quando às vezes eu estou chorando no carro, eu digo, Senhor, deixa eu ficar. Porque se tem uma coisa que você não rejeita, é alguém que se quebranta diante de Ti. Senhor, não me deixa perder as minhas lágrimas. Tem dia, Senhor, que tem tanta pressão. Tem dia que tem tanta guerra. Tem dia que a gente às vezes olha para a igreja, sabe? Deixa eu dizer aqui. E a gente pensa, Senhor, esse negócio não é meu, é teu. Mas está dando trabalho para mim. Meu Deus, Senhor. Eu acreditava no potencial dessa pessoa. E a pessoa está aprontando, Pai. Essa pessoa sabe a verdade. E a gente entra no carro. Deus. Aí a gente lembra que Paulo dizia, minha está pregar o evangelho, senão eu morro. Eu sei que se eu abrir mão do que Deus tem para mim, eu não vou ser satisfeito. Eu vou ser mal resolvida, chata. Eu vou ser amarga. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, às vezes tem pressão, tem resistência, tem opressão. Você bate no cão, abraça o irmão. Beijo difícil, perdoa o insuportável. Mas ali a presença de Deus está sobre você, porque você está no lugar que Ele chamou você para estar. Talvez você esteja num momento agora de dor, mas se Deus te chamou para esse lugar, suporte, porque nesse lugar também tem a presença dEle. Talvez você está num lugar onde você desceu na olaria do Pai, Ele está mexendo no barro, e você diz, está doendo! Mas se você sair da olaria, você também perde a presença, então fica na olaria. Às vezes você está num lugar onde o teu caráter está sendo testado, tem alguém falando mal do outro e você está ali ouvindo. Se eu vou sair desse lugar, eu vou desistir. Mas sabe, num lugar onde você é fiel e você não cai nas palavras malignas, mas permanece, porque Deus quer você servindo naquele lugar, naquela hora. Ali tem a presença de Deus, não saia. Não negligencie a presença de Deus, porque está desconfortável. Deus é um Deus de amor e de transformação. Ele diz, venha como está, mas não fique como está. Deus nos ama o suficiente para ver a nossa condição. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer nos transformar de dentro para fora. Sabe, a nossa mudança não vai começar no rosto que a gente mostra uns aos outros, mas no coração que a gente entrega a Deus. Tem dias que são tão difíceis. E você pensa, meu Deus, e a promessa? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e suas bênçãos sobre os meus. Mas aquele que começou boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo
do Senhor aqui na terra e nos céus. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. O desafio para você hoje é entregar esse coração. Talvez é um pecado, mas talvez também é uma dor. Talvez é um cansaço, mas talvez é uma guerra. Não tenha medo. Deus não se intimida com a sua verdade. Mas um coração sincero e quebrantado, Ele não despreza. Que Deus abençoe vocês.